Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do amor de Deus pela sua vida. E o que você vai ouvir agora nessa mensagem é uma expressão do amor de Deus para com a tua vida, para com a sua família, para com o seu futuro. Nós desejamos que ao ouvir essa mensagem, Deus toque o seu coração. Abra o seu coração, deixa Deus ministrar ao seu coração. Nós somos a Comunhão Cristã Aba de Fazenda Rio Grande, uma igreja a serviço da família. Eu quero continuar o tema que eu tenho ministrado aqui na igreja sobre as bem-aventuranças. E hoje eu gostaria de conversar com a igreja no texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. O tema, você que anota para compartilhar nos grupos, e mesmo para anotar, para ter nos seus registros aí, gosta de anotar. O tema dessa mensagem é os pacificadores. Os pacificadores. Mateus capítulo 5, versículo 9. Abra sua Bíblia, senão vai aparecer ali na tela, na televisão. Vamos ler ali. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amados, novamente, só reforçando esse conceito, quando nós falamos das bem-aventuranças que Jesus pregou no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, quando nós falamos dos pacificadores, os pacificadores, ele fala os bem-aventurados. Nós podemos traduzir bem-aventurados por abençoados. Ou seja, Deus te abençoa como pacificador. Diga assim: eu recebo na minha vida a bênção de ser um pacificador. Diga assim: eu fui chamado em Cristo Jesus para trazer paz. Amém. Diga assim: perto de mim é proibido confusão, desavença, perturbação. Amém? Você crê no que você falou ou não? Amados, isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus está dizendo o seguinte: os meus discípulos serão pacificadores. Os meus discípulos serão abençoados como pacificadores. E ele diz assim, ainda mais, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, como que eu identifico um filho de Deus? Um filho de Deus é um pacificador. Quando você encontra um pacificador, e nós vamos explicar melhor o que significa isso. Quando nós encontramos um pacificador, nós podemos afirmar: ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus. Ou seja, a característica de um filho, de uma filha de Deus, uma delas é uma pessoa pacificadora. Amados, pacificador significa ser alguém que produz paz, ou que gera paz. Até aí está tranquilo de entendermos. Pacificador é alguém que produz paz, ou alguém que gera paz. Podemos também traduzir e conceituar que o pacificador é uma pessoa que ama a paz. Por que que ele gera paz? Por que que ele produz paz? Porque a paz é algo precioso para o pacificador. Para mim e para você, a paz é um tesouro, a paz é algo tremendo, a paz é algo preciosa. E quando você se depara com uma situação onde não há paz, você se comove, você se incomoda, você fica desconfortável. Você ama a paz, você busca a paz, você gera paz. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Amados, quando eu digo assim, eu quero profetizar sobre a sua vida, é porque Deus libera palavras, ok? E quando a gente está recebendo uma profecia, nós temos que dizer assim: eu recebo, é para mim, amém. Assim seja. A palavra amém significa assim seja, amém.
Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Você está aonde você está para gerar paz. Gerar paz. Amém? Para entender melhor isso, nós precisamos compreender o que é paz. Para entendermos então, pacificador gera paz. O que é paz? Às vezes parece simples a palavra, mas deixa eu conceituar a paz do ponto de vista reino de Deus, do ponto de vista Bíblia Sagrada, do ponto de vista reino de Deus, ok? Qual o conceito de paz então? Como é um assunto extremamente amplo, a palavra paz, o assunto paz é um assunto muito amplo. Eu quero resumir dizendo que paz é o resultado da justiça. O que é paz? Paz é o resultado da justiça, ou seja, sem justiça não há paz. Tendo justiça, automaticamente tem paz. O efeito, o resultado da justiça é paz. Quando duas pessoas estão em desavença, ou seja, não se está estabelecido uma justiça ali, o que é certo, ou quem está certo, quem está errado, e há uma palavra de justiça, ou seja, o que é o correto. Quando há uma palavra de justiça, automaticamente as duas pessoas, as duas partes entram em paz. Lógico, teoricamente, às vezes é mais de boca para fora, mas vamos entrar aqui só no conceito da palavra paz. Então, o resultado de algo, também outro conceito de paz. O resultado de algo funcionando como deveria funcionar. Ser como deveria ser. Ou seja, quando uma pessoa está no lugar que deveria estar, ela está em paz. Quando uma pessoa está fazendo o que deveria fazer, essa pessoa está promovendo paz. Quando uma coisa está acontecendo do jeito errado, quando um processo está estabelecido de uma forma errada, não há paz. Paz só existe quando o que está acontecendo como foi criado para acontecer, ok? Nós podemos dizer que algo está em paz quando? Quando que nós podemos dizer que algo está em paz? Quando as coisas e os processos estão onde deveria estar, ou acontecendo como deveria acontecer. Quando as pessoas estão onde deveriam estar, elas estão então vivendo em paz. Deixa eu dar um exemplo. Vamos exemplificar um pouquinho. Eu quero dividir em dois momentos. A pessoa desse lado aqui. A pessoa estar onde deveria estar. E desse lado aqui. A pessoa fazendo o que deveria fazer. Ambos, os dois lados, vão gerar paz. Ok? Então eu quero falar um pouquinho desse lado de cá. Estar aonde deveria estar gera paz. É isso que eu quero falar agora. Deixa eu dar um exemplo prático para isso. O marido está em casa com a sua esposa. E a esposa está em casa com o seu marido. Ambos cumprindo os seus papéis no matrimônio. Logo, esse matrimônio está em paz. Se o marido está em casa, se ele está no lugar que ele deveria estar, na casa, na família, no matrimônio, esse marido está promovendo paz. Se essa esposa está ocupando o papel dela, o lugar dela, ela está em paz. Deixa eu dar um exemplo do que tira a paz. Quando uma mulher não é submissa ao seu marido e está querendo exercer o papel de marido, de governo na casa, pelo fato de ela estar no lugar errado, essa casa não terá paz. Às vezes, essa mulher está fazendo este papel porque o marido está omisso. O marido abandona o seu lugar que Deus colocou ele sai do lugar que ele deveria estar e ele fica no lugar da esposa. Quando ele abre mão do seu lugar e a esposa ocupa o lugar dele, esse matrimônio vai estar sem paz. E se não tem paz, o que vai acontecer? Confusão, problemas, desavenças, enfim, toda série de problemas.
estar aonde deveria estar. Eu não estou falando nem de fazendo o que deveria fazer. Eu estou falando de estar. Primeiro, só ocupar o papel. Ocupar a posição. Amém? Até aqui não? Você está aqui ainda não? Outro exemplo. Os filhos estão em casa em honra e obediência aos seus pais. E sob a proteção e provisão dos seus pais. Logo, os filhos dessa família estarão em paz. O que significa isso? Qual é o lugar que os filhos têm que estar? Aonde que os filhos têm que estar? Em casa. Mas em que lugar da casa? Mandando na casa, governando a casa, é isso? Não, os filhos têm que estar de que forma na casa? Em primeiro lugar, em honra aos seus pais. E em segundo lugar, em obediência aos seus pais. Quando os filhos ocupam o lugar de honra aos pais, obediência aos pais, haverá paz entre pais e filhos. Ok? Paz. Então os filhos precisam estar isso. No entanto, os filhos estão no lugar, preste atenção agora os pais, porque aí os pais ficam, todos se achando, os filhos devem estar no lugar onde ele recebe dos seus pais proteção e provisão. Então os filhos ocupam o seu lugar. Mais ou menos, imagine aquela imagem do passarinho filhotinho no ninho, com aquela boquinha aberta. Esse é o papel dele. Quando o filho está lá, recebendo o que ele deveria receber, esse é o lugar dele. Às vezes os pais falam, você é muito folgado. Não, ele é teu filho, não é folgado. Ele é teu filho, não é folgado. Cabe a nós, pais, provisionarmos nossos filhos com comida, com educação, com vestimento. Esse é o nosso papel como pais. Ok? No entanto, os filhos também devem estar nesse lugar honrando. Por quê? Quem é que me provisiona? Quem é que me protege? Quem é que me educa? Quem é que cuida de mim? Os meus pais. Quando um filho não honra o pai, ele está indo contra o papel do seu pai. Logo haverá o quê? Falta de paz. Amém? Agora vamos para o lado de cá, Ali eu poderia dar outros exemplos. A Bíblia fala, por exemplo, o patrão e o empregado, o chefe, e o funcionário também são papéis. Poderia falar aqui da igreja, liderança dentro da igreja, essa coisa toda. Mas eu quero falar agora um pouquinho esse lado de cá. Processos. Então aqui eu estou ocupando um lugar. Eu estou aonde eu deveria estar. E aqui eu estou o quê? Fazendo o que eu deveria fazer. Qual que é o nome disso? Processos. Queridos, nós temos que aprender a lidar com processos. Processos, ou seja, as coisas estão acontecendo. Processos. Quando os processos estão acontecendo como deveriam acontecer, podemos dizer que temos paz. Temos paz. Tais processos estão funcionando em paz. Em paz. O que é processos? Processos é forma de funcionar de uma determinada estrutura. O processo é uma forma de funcionar de uma determinada estrutura. Por exemplo, os processos de um matrimônio. A estrutura é o matrimônio. Como o matrimônio precisa estar acontecendo? Qual é o processo do matrimônio? Poderemos dar outro exemplo. O processo da educação dos filhos. Você educar os seus filhos, passando pelas diversas etapas da vida dele, isso é um processo. E se nós queimamos processos, não respeitamos processos, isso vai gerar falta de paz. A Bíblia diz, os pais, ensinem as crianças o caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviarão dele. Qual que é o processo aqui? O processo do pai. O pai e a mãe, Os pais precisam ter na sua casa um processo de educação estabelecido. Só dar comida, vestuário, isso não significa que está educando.
Gente, só dar comida, só pagar as contas, isso não significa que existe um processo de educação. O processo de educação existe quando algo está sendo corrigido, formado, estabelecido, construído. Então você pode perguntar para você mesmo: eu percebo esse processo na minha família? Eu percebo esse processo no meu matrimônio? O meu matrimônio não está tendo vitórias. Vocês estão num processo de crescimento matrimonial? Se não, como é que vai ter crescimento? Como é que vai ter resultados positivos no casamento se não existe um processo estabelecido? Logo, não haverá paz. Amém? Então a pergunta é: eu estou onde eu deveria estar? Sim. Mas eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Se não, não vai dar paz também. Temos que estar envolvidos no processo. Processo de educação dos filhos, processo profissional e ministerial, processos de crescimento e amadurecimento, enfim, por aí vai. Quando esses processos funcionam de acordo com o projeto original, eles estão em paz. Vamos ver alguns exemplos bíblicos disso daqui. Lucas capítulo 2, tem um texto interessante. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Diga que a pessoa que está do seu lado: Deus quer trazer paz sobre a sua vida. Amém, aleluia. Está recebendo essa palavra ou não? Olha só esse texto, Lucas 2, 51. E desceu com eles, está falando de Jesus, né? Ele está falando de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Esse texto é Jesus com 12 anos de idade. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes, olha só, está falando de Jesus com 12 anos. E desceu eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Você percebe o que esse texto está dizendo? Jesus, eu estou falando de Jesus. Jesus com 12 anos, ele se sujeitou a um processo. Qual o processo? A educação de José e Maria. E o texto diz: e era-lhes sujeito. Então a gente vê o versículo 51, né? Aliás, a gente sempre lê, volta o 52 por gentileza. A gente geralmente lê esse texto 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e com os homens. Olha que texto maravilhoso, que mostra crescimento, que mostra educação. Mas por que o 52 existe? Por causa do 51. Coloca de volta o 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes. O que significa era-lhes sujeito? Significa que José falava: Jesus, pega lá a madeira. Jesus ia pegar. Jesus, faz isso. Jesus fazia. Jesus, agora não. Jesus dizia, ele parava. Ou seja, se Jesus não estivesse no processo, não haveria crescimento em sabedoria e estatura. Se Jesus se submeteu a um processo, por que eu e você não vamos nos submeter? Então, amados, às vezes a gente conversa muito aí com os casais, com as famílias, e a gente vê muitos casais com problemas. Mas a pergunta é: como está o processo no casamento? Como que está o processo na educação dos filhos? Como que está o processo na vida profissional? Deixa eu puxar a orelha devagarzinho, assim, sabe? Um puxãozinho assim, bem levezinho assim na orelha. Às vezes a gente está no grupo familiar, nós estamos ouvindo: pastor, ora por nós, precisamos de vendas, precisamos que nosso negócio aumente, precisamos de ter mais negócios, isso e aquilo. Ok, meu irmão, vamos orar sim, Deus opera no sobrenatural, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Meu irmão, mas deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo faz que você não estuda? Você faz propaganda? Não. Você tem percebido, existe um processo no seu serviço, no seu comércio, na sua prestação de serviço ou na venda que você tem? Você tem uma forma de você mensurar o que você precisa melhorar e o que você não precisa melhorar? Será que você não tem serviço porque as pessoas não gostam do que você está fazendo? E é lógico que você não vai ter cliente.
Você percebe que a gente quer vender, mas a gente não para se estabelecer num processo para ver o que eu estou precisando melhorar. E às vezes a resposta de oração do tipo, eu preciso de um emprego, eu preciso de mais venda, eu preciso de mais dinheiro. Talvez a resposta é alguém chegar para você, ei, como é que está o processo de crescimento, de amadurecimento, de formação? Por exemplo, nós vamos ter agora o retiro que nós vamos ter esse final de semana. Nós estamos sugerindo um processo onde nós vamos lá para receber, nós vamos lá para ouvir. Queridos, sem estar no lugar certo e sem estar fazendo a coisa certa, não haverá paz. Não tem como. Posso ouvir um misericórdia, um aleluia, Amados, o processo de crescimento de Jesus foi em paz. Jesus cresceu em paz. Ele ficou em casa com seus pais até os seus 30 anos. Ele foi sujeito, obediente aos seus pais, honrando seus pais até os 30 anos. E lógico, continuou honrando depois dos 30. O resultado, ele cresceu. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Também tem um texto conhecido. Eu queria pensar ele desse ponto de vista que estamos trabalhando. Atos 1, versículo 4 diz lá: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, de mim ouvistes. Olha esse texto. Esse daqui é um versículo que antecede a promessa de Atos 1:8, de recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: para que vocês recebam o Espírito Santo, para que vocês recebam o poder, ele está dizendo o seguinte: eu estou sugerindo para vocês um processo. Fique em Jerusalém e esperem. Amados, às vezes o esperar é um processo. Às vezes o ficar quietinho é um processo. Às vezes o não meter o pé pelas mãos é um processo. Às vezes não colocar os bois na frente do carro é um processo. Espere, fique parado. Se Deus disse que o processo é esperar, é esperar. Por exemplo, você jogou a sementinha lá para plantar. Qual é o processo? Regar e esperar. Tem como ficar lá, vai lá sementinha, vai sementinha. Não tem o que fazer. Desenterra ela de vez em quando, dá uma lavadinha nela, põe ela de volta. Não tem, amados, não tem o que fazer. Então eu só quero mostrar para vocês que existem processos. E tanto estar no lugar certo, como fazer o que tem que fazer, isso vai gerar paz. E se existe paz, existe sucesso. Permaneça em paz, permaneçam em Jerusalém. Amados, obedecer ordens e se submeter a processos é viver em paz. Quando você obedece e se submete a ordens e a processos, você está vivendo em paz. Você não obedecer, você não se submeter, isso vai trazer falta de paz. E o que é isso? Confusão, desavença, uma série de problemas. Amém? Vamos voltar um pouquinho. Vamos dar outros exemplos bíblicos. Efésios capítulo 5. Agora eu vou ter que descer porque... Vamos voltar aqui. Efésios 5, 22. Olha os processos. Vós mulheres... Vamos ler junto. 1, 2 e já. Não, pera um pouquinho. Só as mulheres. 1, 2 e já. Amém? Amados, não sou eu que estou falando, né? Eu desci aqui porque eu fiquei com medo de levar uma sapatada, mas não sou eu. Amados, se você vai dar uma sapatada, dá-nos na Bíblia, entendeu? Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. O que é o como? Igual, e é um processo. Assim como você se submete a Jesus, você tem que se submeter ao marido.
Quantas mulheres querem ter paz no casamento? Hã? Mas não tem um jeito diferente, pastor? Não. Está ali, amados. É um processo. Mas pastor, você não conhece meu marido. Eu não conheço o teu marido, mas eu conheço a Bíblia. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Pastor, mas você não conhece o meu marido. Mas eu conheço o poder da Bíblia, que é maior do que o poder da cabeção do seu marido. Ou seja, quando você se submete ao seu marido, como ao Senhor, amados, haverá transformações, haverá paz. E paz não é só ausência de briga. Paz, amados, é prosperidade. Paz é bênção. Paz é riqueza. Paz é tudo dando certo. Paz é conquista. Paz é vitória. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Está lá. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Está aí o texto, amados. Vocês percebem o processo? É igualzinho. Assim como a igreja se submete a Jesus, assim as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Agora, só os homens. 1, 2 e já. Eu achei que os maridos estão meio tímidos. Vamos lá, maridos, convença suas mulheres. Vamos lá, 1, 2 e já. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia. As mulheres não acreditaram muito. Queridos, a pergunta é, vocês percebem o processo? Jesus mostrou o processo. Como é o processo de um homem amar a esposa? Como que é o processo? É só copiar Jesus. Como Jesus faz com a igreja? Assim você tem que fazer com a tua esposa. Pergunta é, o que Jesus fez pela igreja? O que Jesus fez pela igreja? O que Jesus fez pela igreja? Morreu. Como que o marido ama a sua esposa? Quando ele morre por ela. Se o seu marido não morreu por você ainda, ele não te ama. Mas pastor, eu não quero ficar viúva também, né? Amados, aqui queridos, aqui que o Jesus está dizendo aqui, o que ele está mostrando o processo. Jesus aqui ele morreu, o que significa morreu por ela? Ele fez o que tinha que fazer por ela. E se isso significava ele morrer, ele morreria. Ele morreu. A questão é, o que você precisa fazer para a bênção da sua esposa? Para a sua esposa ser uma mulher maravilhosa, uma mulher frutífera, uma mulher exitosa, o que você precisa fazer por ela? O que Deus tem pedido para você em relação à sua esposa? O que Ele pede para você? Jesus sabia que para a igreja ser uma igreja vencedora, uma noiva maravilhosa, uma igreja, né, uma geração eleita, sacerdócio real, reis e sacerdotes, para que a igreja fosse tudo isso, Jesus sabia que Ele teria que morrer, e Ele fez isso com todo o amor, com todo o carinho. Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, 27. Para apresentar a si mesma, a igreja gloriosa. Olha que tremendo, imagine você, marido. Para apresentar a sua esposa, esposa gloriosa, sem defeito, mácula, né? Sem ruga. A sua esposa tem ruga, não? A sua esposa tem rugas, não? Amados, qual é o maior cirurgião plástico da esposa? O marido, né? O marido.
Muita ruga na esposa, a gente já sabe o que aconteceu com o marido, né? É o mala, o cabeção. Não, tô brincando. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amados, eu e você, homens, precisamos zelar pelas nossas esposas. Zelar por elas. Vê-las crescendo, vê-las amadurecendo, investindo na vida delas. Amém? Vocês estão entendendo o processo? Querem paz no casamento? 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Oh Jesus, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amados, então está aí outro exemplo de um processo. Ok? E a Bíblia está cheia disso, perceba isso. A Bíblia está cheia desses processos maravilhosos. Agora, Efésios 6, versículo 1, só para a gente entender mais um aqui. Vós, olha o processo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Meu Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 2. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a... Amado, você percebeu? Quantos jovens, filhos querem viver bastante tempo na terra? Qual é a forma de você viver bastante tempo? Honrando pai e mãe. Como vocês sabem, não sei quantos sabem, mas eu faço muito casamento, gosto de fazer casamento. E um dos momentos que eu gosto muito de trabalhar com os noivos no dia do casamento é: não faça apenas tudo o que vocês querem. Às vezes a gente olha os noivos e eles fazem tudo do jeito que eles querem. Não, nós queremos a flor assim, nós queremos a festa assim, nós queremos isso assim. E eles não perguntam nada para os seus pais. Porque afinal de contas o casamento também é dos pais. Os pais vão apresentar os filhos para o casamento. Tá certo, tem uns pais meio brega, vai inventar umas coisas assim. Mas amados, eu sempre gosto de dizer para os noivos: honre o seu pai, honre a sua mãe. Quantas vezes eu fui pastor de jovens por 13 anos. E eu já tive jovens que não viviam com seus pais. Os pais saíram de casa cedo e não conviveu com o pai. E quantas vezes eu cheguei para o pai, para a jovem e falava: você não vai convidar o seu pai para o casamento? Mas papi, meu pai saiu de casa, meu pai me abandonou. Não interessa, é seu pai. O erro do seu pai, deixa com ele, deixa com Deus. O seu papel é honrar pai e mãe. Queridos, e aí eu digo para eles o seguinte: vocês querem ter um casamento duradouro? Vocês querem ter um casamento duradouro? Honre o pai e a mãe. Esse negócio de só se juntar aí, juntar os trapinhos, isso é uma desonra aos pais. Sair de casa sem o casamento é desonra aos pais. Sair de casa sem a porta do casamento é desonra a Deus e aos pais. Sabe o que significa isso? Um casamento curto, seja por divórcio, seja por morte antes do tempo. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, meu irmão, não estou te amaldiçoando. Eu estou trazendo a verdade para que você tenha luz e abençoe o seu próprio casamento. Ontem estava conversando com um casal aqui depois do culto. Já são casados, já moram juntos, já caminham muitos anos juntos como casal, estão regularizando a situação. É isso aí, meu irmão. Que bênção, estamos aí contigo, estamos juntos, é bênção, é maravilhoso. Honra pai e mãe. Tão gostoso você ver esse desejo legítimo no coração. Amados, isso é de Deus. Vocês percebem, amados, que a paz é algo que a gente produz. Eu não estou falando da paz que vem da cruz de Cristo, porque essa paz é Ele que conquistou por nós. Mas eu estou falando de uma paz de você estar onde você deve estar e você fazer o que tem que fazer. Aí o versículo lá continua lá, ó. E vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Está lá outro processo. Mas
criai-os na... Está escrito lá? Mas, vamos ler juntos. Mas... Como você quer ter um filho abençoado se você não cria ele na doutrina e na admoestação do Senhor? Às vezes os pais, eu estou cansado. Eu não vou na igreja. Eu gosto de falar isso para os pais. Você está com problema com a igreja, você está com preguiça de ir na igreja, mas lembre-se que tem 2 bacurizinhos lá, que estão crescendo sem igreja. Eu digo a você, pai, prime com todas as suas forças, para que os teus filhos estejam na igreja. E não somente na igreja, meu irmão, leia a Bíblia com seu filho, ore com seu filho, traga os princípios da palavra de Deus para os seus filhos. Crie-os na admoestação do Senhor, crie-os na doutrina do Senhor, traga para os filhos os valores da palavra de Deus, traga para os filhos os valores da Bíblia Sagrada, traga para os filhos, coloque na sua casa. Eu, papi, fui criado no meu lar, na minha família, quando jovem. Amados, nós raramente almoçávamos na mesa. A gente almoçava vendo televisão. Meu pai pegava o prato e assistia o jornal. Minha mãe comia em pé, às vezes, ou comia depois que todo mundo comia. Cada um comia rapidinho, ia para um canto e fazia algumas coisas. Até que eu conheci a Priscila. E todo almoço e janta, e senta todo mundo junto, ora antes do almoço, e come na mesa. Gente, isso é bíblico. Isso é bênção. Até hoje, nós almoçamos sempre, né, com os pais dela, meus pais e minha mãe. Hoje meu pai é falecido, mas minha mãe, meus irmãos estão em Londrina, então mais estou com a família dela. Sempre que nos reunimos. E às vezes meu sogro ainda prega antes do almoço. Aí tem que esquentar tudo de novo. Mas sempre traz um princípio, lê um texto, ou apenas oramos. Vocês percebem? Na nossa casa, a mesa é um lugar de comunhão. E um lugar onde nós oramos juntos. Vocês percebem processos? E aí você tirar esses processos, você vai ter consequência lá na frente. E você talvez já esteja pensando que muitos dos problemas que você hoje vive é por ter negligenciado esse tipo de coisas na nossa vida. Infelizmente perdi isso. Mas eu sempre, antes de dormir, bênção pai, bênção mãe. Chegava na casa dos meus avós, meu pai pegava nós pelo colarinho, pede bênção para a avó, filho. A gente chegava para a avó, vó, bênção, vó. O que é pedir bênção? Além de pedir a bênção, propriamente dito, mas honrar. Existe autoridade na sua vida para me abençoar. E eu sei que tu és a fonte de bênção na minha vida. Você é meu pai, você é minha mãe, você é o meu avô, você é minha avó. Ai, se eu chamasse um tio meu, uma tia minha de você. Ai de mim. Chamasse um tio pelo nome. Não chama, é tio fulano, é tia fulana, não é pelo nome. Você tem que chamar, você tem que honrar ela. Amado, sempre foi muito forte isso. Então, queridos, eu estou dizendo, vocês estão entendendo processos. Processos. Vir para a igreja é processos. Vir aos domingos no culto é processo. Amados, eu e vocês somos muito automáticos. Nós queremos resultados muito rápidos. A pessoa aceita Jesus, vem para a igreja e às vezes demora um pouquinho mais para acontecer uma transformação que ela esperava. A coisa não acontece, daqui a pouco chuta tudo de novo. Eu não vou para a igreja nada, não funciona esse negócio. Eu vou para a igreja, não sei, e não acontece. Meu irmão, processo. Processo.
Abra o seu coração, peça a oração. A Bíblia diz, vigiai em oração. Vigiar em oração significa se mantenha orando constantemente. A Bíblia diz, ore. A Bíblia diz, aquele que medita na sua lei de dia e de noite. A Bíblia diz, dedique-se à palavra do Senhor. Estude a Bíblia, ore, leia a Bíblia, estude. Amados, é dia após dia, processo. E o que vai acontecer? Vai haver paz. Mas eu acho que você já entendeu o que é paz, né? Eu podia citar milhões de textos aqui. Por exemplo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amados, Jesus deixou o ensino. É Jesus quem conquistou a paz para nós. Deixa eu avançar um pouquinho para ganharmos tempo aqui. Agora, o que tem a ver tudo isso com pacificador? E aí eu quero encerrar. E o que tem a ver isso, pastor? Você diz, bem-aventurados pacificadores. Agora que você entendeu a paz, agora eu posso falar com você sobre pacificador. E aqui eu vou ser rápido, não se preocupe. Pacificador é aquele que percebe as coisas fora do lugar e se voluntaria para ajustá-las à vontade de Deus em Cristo Jesus. O que é um pacificador? Um pacificador é aquela pessoa que gera paz na sua própria vida e na vida da sua família e aonde ela vive. Isso é um pacificador. Um pacificador é uma pessoa que entende que as coisas estão fora do lugar. Um pacificador é uma pessoa que entende que as coisas não estão funcionando da forma correta. E nós queremos então ajustar as coisas. Ei, marido, você precisa ocupar o seu papel. Ei, esposa, você precisa ocupar o seu papel. Ei, filhos, vocês precisam ocupar os seus papéis. Ou como está o processo? Pacificador é aquele que vê que as coisas não estão do jeito que deveria estar. As coisas não estão acontecendo como deveriam estar. Eu estou falando bastante aqui de coisas práticas, relacionamentos, comportamentos. Mas, amados, a maior paz de todas foi a que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. A paz entre nós e Deus. Agora nós temos paz com Deus. O que significa isso? Amados, não existe mais barreira de divisão entre eu e o Senhor. Quando alguém não tem Deus, está fora de paz. E como que eu sou pacificador? Quando eu apresento para as pessoas a Jesus. E eu digo para as pessoas, ei meu irmão, Jesus te ama, Jesus morreu por você, você não precisa estar de mal de Deus, você pode ter um relacionamento com Deus, você pode viver com Deus. Amados, o pacificador é pegar a pessoa que está nas trevas e colocá-la no reino de Deus. Amados, um pacificador é uma pessoa que não se conforma com uma pessoa fora de Deus, longe de Deus. O pacificador, ele faz de tudo para trazer a pessoa no lugar de paz. E qual que é o maior lugar de paz? Entre eu e Deus. E como que é isso? Através de Jesus, através do sangue do Cordeiro. E nós então que somos pacificadores, a primeira característica de um pacificador é apresentar Jesus ao perdido, é apresentar Jesus a quem está sem Deus. E o segundo aspecto do pacificador, por exemplo, uma pessoa está doente. Queridos, está doente, é injustiça. Então nós trazemos a pessoa para que ela esteja curada. E tenha paz. Paz. Trazemos paz no nosso local de trabalho. Trazemos paz no nosso bairro. Eu já disse isso. E eu falo de novo. Amados, quando eu morava aqui na fazenda, a primeira casa que eu morei aqui na fazenda Rio Grande, tinha uma boate endemoniada do outro lado da BR. Não vou dizer o nome, você já sabe. Cara, quantas madrugadas eu e a Priscila estendia a mão para aquela coisa endemoniada, aquele inferno. E eu declarava, isso não é justo. E eu declaro, feche. Feche. Isso não está aonde deveria estar.
Isso está causando problema, isso está causando vício, isso está causando desgraça na vida da juventude de Fazenda Rio Grande. E eu não aceito isso. Inclusive está perturbando o meu sono. Fecha esse negócio. Graças a Deus, fechou. Já falei isso, estava na minha casa. Tem um barzinho demoniadinho lá perto também. Já tenho estendido a mão para aquele barzinho demoniado. Vai fechar, vai fechar. Na minha rua, vizinho meu, numa desgraça dessa? Não, não vai ficar. Não traz paz para a minha rua. Esses dias os meus vizinhos, pô, você vê esse bar, tá o maior barulho. Eu falei, pois é isso aí, vamos orar, vamos quebrar isso aí. Eu já estou fazendo a minha parte, estou expondo, e levanto a minha mão e digo, fecha. Ou se converte ou fecha, vai falir. Ou fecha sem falir ou vai fechar falindo. Porque não pode continuar. Porque isso vai contra a paz. Não está onde deveria estar e não está fazendo o que deveria estar fazendo. Então não pode continuar. Posso ouvir um amém? Não? Você recebe essa palavra no seu coração? E aí eu quero concluir dizendo: bem-aventurados os pacificadores, ou abençoados sejam vocês como pacificadores. Eu declaro sobre você, você é um pacificador. Você é um pacificador. Você foi chamado para trazer paz. Você foi chamado para viver paz. Eu declaro paz sobre a sua casa. Eu declaro paz sobre o seu casamento. Eu declaro paz sobre o seu trabalho. Eu declaro paz sobre o relacionamento pais e filhos. Eu declaro paz no seu ir e vir no trânsito. Eu declaro paz no seu futuro. Eu declaro paz na educação dos seus filhos. Eu declaro paz na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos aplaudir Jesus, Ele é digno. Que bom que você ouviu essa mensagem. A nossa esperança é que ela tocou o seu coração e trouxe esperança, trouxe vida. Esse é o nosso objetivo. Que o amor de Deus toque a sua vida, transforme a sua vida e leve paz à sua vida. Existe um outro texto da palavra de Deus que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse texto ele é muito claro, muito objetivo, e ele diz que debaixo do céu existe apenas um nome, nenhum outro nome, somente um nome, o nome de Jesus Cristo. E este nome é o único nome que traz salvação para mim, traz salvação para você, traz salvação para toda a humanidade. E como que eu faço para ter a salvação da minha vida? Também é uma forma simples, todavia poderosa. Você precisa apenas confessar esse nome. Você precisa apenas clamar por este nome. E quando você faz isso, crendo com seu coração, a Bíblia garante que você será salvo. Seu nome será escrito no livro da vida e você passará a ter direito a viver a eternidade na presença do Senhor, juntamente com Deus Pai. Meu desejo é que você, nesse momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. E como que eu faço isso? Também de uma forma simples. Você faz uma oração. Então, eu vou orar e depois você pode repetir comigo essa oração. E desta forma, com essa oração, você pode ter a certeza de que você será salvo. Repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E eu declaro que Tu viestes em carne para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados e eu renuncio a Satanás, a seus demônios e todas as suas obras. Eu te agradeço pela salvação da minha alma. Amém. Com essa oração, você recebeu o direito de ser salvo e chamar Deus de Pai. Creia nisso, procure uma igreja mais próxima de você. Se você desejar, somos a Comunhão Cristã Aba, de Fazenda Rio Grande. Venha nos visitar, estamos aqui para servir você na nossa igreja.
Deus te abençoe, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.